quero trazer o testemunho da graça de Deus e agradeço a você que tem nos confiado aquilo que para você é tão sagrado, né? Aquilo que Deus já tem realizado na sua vida e no seu coração. Pode, por favor, enviar mesmo. Lá no Instagram já tem a fotinho do programa de hoje. Deixe lá os comentários, pedido de oração, mas deixe também o testemunho. @sorrindo pra vida. @sorrindo pra vida. Confira lá no Instagram. Também você pode participar conosco através do nosso e-mail. É sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Este é o nosso e-mail para você participar. Se você, eu até indico, Val, eu quero contar, mas não quero ser identificado. Fique bem à vontade, partilhe então pelo e-mail, que aí fica só entre nós, tá bom? Obrigada pelo carinho, pela confiança desde já. Vou trazer o testemunho e ela disse assim, Val, pode falar o meu nome? E ela diz, bom dia, meus amados irmãos, amo vocês todos aí do Sorrindo pra Vida. Val, o testemunho é um pouco extenso, você pode resumir para contar, então obrigada, viu? Ela diz assim, eu sou psicóloga, moro em Sorocaba e me casei com 22 anos. Sempre quis muito engravidar, ter filhos, porém meu esposo não estava aberto à paternidade. Mais do que um sonho, era uma promessa de Deus para mim, para eu gerar filhos. Os anos foram passando e quando já estávamos com 9 anos de casados, isso em 2009, ele acabou caindo em adultério. Ele me traiu e me traiu com uma afilhada de crisma minha, nossa amiga do dia a dia. Foi uma dor devastadora. Quando ele chegou e me contou que tinha me traído e que a fulana estava grávida dele, um abismo se abriu na minha frente. Parecia que eu nunca mais ia me levantar daquela dor na alma. Diante dessa situação, eu decidi perdoar. Aprendi com vocês que o perdão é coisa de gente inteligente e que é primordial esse passo do perdão para a cura interior. Ficaram as sequelas, mas nesse tempo de dor, a Canção Nova se tornou a minha companhia diária. Os programas, os terços, os acampamentos. Eu tinha muita sede de Deus e eu queria ser curada dessa dor. Mas meu esposo, ele não se perdoava por causa do pecado, por causa daquela situação que ele me causou. Então, depois de 3 meses daquela situação, eu fiz uma inscrição para ele participar de um retiro de cura interior. Ele não quis ir na última hora e eu fui no lugar dele. Mas quando acabou o retiro, cheguei em casa, ele tinha feito as malas, tinha ido embora e disse que ia ficar com a tal mulher para cuidar do filho dele. Aquele dia eu senti a dor do abandono. Parecia que eu ia morrer de tanta dor na alma. Ele se foi. Nesse tempo eu voltei a morar com os meus pais, precisava de um colo de mãe. Mas eu segui em frente com a minha caminhada, junto com a Canção Nova, missa diária e todos os programas. Um belo dia, ele me ligou, me pediu perdão e disse que queria resgatar o nosso matrimônio. Vi a misericórdia de Deus agindo ali. Fui falando para ele dos passos que ele precisava dar. Ele se confessou, foi à missa. Decidimos recomeçar o nosso relacionamento. E aí a fulana, ela me procurou. Acredita que até ela me pediu perdão? Diz que tinha planejado de fato a gravidez porque via que o meu casamento era feliz e queria ser feliz como eu, com o meu marido. Mas Val, junto com a Canção Nova, eu decidi perdoar. E eu dei o perdão a ela e foi libertador para mim. Mas acredite, passaram alguns dias, meu esposo sofreu um acidente de moto, onde ele teve traumatismo craniano e veio a óbito. Quando tudo parecia estar no controle e no meu controle, a minha vida mudou completamente. Agora não era mais a dor da traição, era a dor do luto. Durante o velório, eu me lembrava muito da promessa de Deus de gerar filhos e de tudo aquilo que aconteceu. Mas entendi que Deus, naquela oportunidade do perdão, era também a oportunidade de salvá-lo. Fiquei viúva aos 32 anos e segui firme a minha caminhada com a Canção Nova. Nesse tempo, de novo, a Canção Nova foi a minha companhia.
Resumindo um pouco mais, Val, firme no grupo de oração, firme na Canção Nova, conheci uma outra pessoa, também viúvo, pai de 2 filhos, que se interessou por mim numa pregação em que eu estava fazendo. Ali namoramos, noivamos e casamos. Deus realmente renovou a minha vida. Eu aprendi com Márcio Mendes que esperar em Deus não é ficar parada, e sim movimentar o céu com a nossa oração, alegria e muita fé. E foi o que eu fiz. Fiz a minha parte ordinária, porque sabia que o extraordinário Deus faria. Eu queria ser mãe. Depois de 4 abortos espontâneos, Deus me deu a graça. Essa graça me alcançou, Val, aos 44 anos. Eu e o Eric temos a mesma idade. E eu brinco com ele que aos 44 do segundo tempo, Deus cumpriu a promessa na minha vida. E Deus me deu a Sara Maria. Foram 22 anos de espera para gerar um filho. Mas Deus me deu a graça. Na minha vida se cumpriu a promessa. Somos sócios há muitos anos da Canção Nova. E a Sara, com 17 dias de vida, já se tornou sócia Kids desta linda família de evangelização. E eu só posso dizer, Val, como vocês nos ensinam depois de toda essa história. O que ela disse, Márcio? É por isso. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que show de testemunho, que espetáculo. Não é? Um testemunho que é uma verdadeira pregação. Quantos ensinamentos nós podemos colher desse testemunho? Ensinamentos de cura interior, ensinamentos de perdão, de perseverança, de generosidade, de espera dos tempos de Deus, de confiança no amor de Deus. E quando ela ia dizendo as coisas, eu pensava aqui comigo, realmente, um erro não justifica outro erro, não é? Às vezes nós nos justificamos pelo erro da outra pessoa, de não querer perdoar e de rompermos com o relacionamento, querer cancelar o matrimônio, não é? Anular o matrimônio, não é? Mesmo que seja um matrimônio válido, tratar como se ele não existisse, sabendo que um erro não justifica o outro. O perdão é o remédio, minha gente. Nós não podemos seguir pelo caminho pensando que nós podemos fazer qualquer coisa porque alguém errou conosco. Porque as consequências vêm bater a nossa porta, não é? Mas o perdão barra as consequências maléficas. O perdão diz, chega, pare aí o mal que está acontecendo. Que Deus te abençoe e te dê a graça de viver essa experiência nesse dia de hoje. Amém. E lindo, Márcio. Vou mostrar aqui a foto deles. Família linda. Família restaurada. Família restaurada, isso mesmo, Paula. Ela mandou a fotinho dela. Olha a Sara Maria ali. Guerreira, hein? Amei ouvir. Como ela disse, aos 44 do segundo tempo. São Miguel Arcanjo. Verde militar. Até a Sara Maria. Exatamente. Com 17 dias já está ali com o Bória. Empacotadinha de São Miguel Arcanjo. Linda, Deus abençoe você. Deus abençoe. Gente, o perdão abre portas, né? Deus restaurou a história. Quando ela pensou que era o fim, quando ela pensou que era um recomeço, na verdade, Deus estava oferecendo para ela uma outra história e dando, sim, eu acredito, ao esposo esta oportunidade de salvação a partir do perdão que ela ofereceu. Muitíssimo obrigada. É assim que a gente vai percebendo que Deus sempre tem algo para surpreender a nossa vida, não é? Sempre, Paulo. E o sonho para a vida está só começando, minha gente. Mas qual a palavra de hoje para o pessoal de casa já separar? Hebreus capítulo 10, versículos do 16 ao 25. Se quiser já anote, eu também vou marcar aqui, olha. Hebreus capítulo 10, versículos do 16 ao 25. Ao 25. É isso aí. Já separei também, fui fazendo a minha colinha, olhei ali onde que estava no Hebreus 11, eu já deixei aberta aqui a minha Bíblia, mas agora como você já anotou. É só voltar uma página. Né? Você já acha aí a sua Bíblia, Hebreus 10, vocês vão gostar da frase, tem tudo a ver com testemunho. Hoje é de Santo Afonso Maria de Ligório. Assim como for a nossa confiança, do mesmo modo serão as graças de Deus. Uma grande confiança
merece grandes coisas. Foi o que ela viveu, né, Val? Vou repetir para você, viu? Assim como for a nossa confiança. Confiança em quem? Em Deus. Do mesmo modo serão as graças de Deus. Olha aí, segue confiante. Uma grande confiança merece grandes coisas. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Amém, rogai por nós. A verdade é que se nós confiamos, Deus continua sendo Deus. Se nós desconfiamos, Deus continua sendo Deus. A diferença é que se a gente confia que Deus cuida da gente, a graça acontece. A gente faz com que as comportas dos céus se abram sobre nós e aí a decisão do perdão acontece, a decisão do amor acontece na nossa vida. Eu quero convidar você, preparando o nosso coração para a palavra, e que, na verdade, eu não tinha visto, agora o Márcio nos apresentou a citação bíblica, né, que ele vai trabalhar agora, mas no meu coração eu estava com uma outra canção. Ao longo do testemunho a gente mudou aqui e eu sinto que é essa canção que Deus quer que nós cantemos para preparar o nosso coração. Então, onde você está, se você pode, põe a mão sobre o seu coração e traga na sua memória agora todas as suas preocupações, tudo aquilo que tira a sua paz, assim como essa nossa irmã testemunhou tantas situações que você pode imaginar. A gente escuta, a gente imagina, mas imagine você vivendo essas situações, como seria? E em tudo isso ela tinha confiança que Deus estava cuidando dela, Deus estava à frente de tudo. E é a certeza que nós temos nessa manhã também. Quero convidar você a cantar comigo assim. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer e nem desanimar, Deus está comigo. Essa é a certeza do coração, porque Ele me ama. Deus está contigo. Eu digo isso com toda a certeza do meu coração, porque Ele te ama. Deus está conosco sempre, sempre. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como for a nossa confiança, do mesmo modo serão as graças de Deus. Uma grande confiança merece grandes coisas. Uma confiança grande alcança coisas grandes. Na medida da nossa confiança nos será dada a graça. Porque é a confiança quem dilata o nosso coração para receber. Por que, Márcio? Na medida da nossa confiança. Porque a confiança é o recipiente que você leva vazio para ser cheio da graça. Se você leva um balde, é a capacidade que o balde tem que será cheia. Se você levar uma piscina, vai ser a piscina. Se for um oceano, será o oceano. Mas se for um dedal, sabe dedal? Costureiro. É, parece um copinho, né? É o que será cheio. É a fé, a confiança em Deus que dilata o nosso coração para receber. Então, assim como for a sua confiança em Deus, a sua confiança no amor de Deus, que cuida de você, assim serão as graças de Deus na sua vida. Uma confiança grande merece grandes coisas. Aqui uma palavra para aqueles que estão aí se preparando para o aprofundamento nesta noite de hoje. Espere de Deus grandes coisas neste aprofundamento.
Confie em Deus, que sabe todas as coisas e já sabe como vai te abençoar. Dê o seu passo e você não ficará decepcionado, porque Deus não decepciona quem nele confia. Hebreus capítulo 10, versículos do 16 ao 25, assim diz a palavra do Senhor para nós. Eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias. O Senhor acrescenta: pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Onde, pois, existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que Ele inaugurou para nós, passando através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um grande sacerdote que está à frente da casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com a água pura. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Estejamos atentos uns aos outros para nos incentivar ao amor fraterno e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente, tanto mais que vedes o dia aproximar-se. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui está uma palavra do Espírito Santo para nós, do próprio Deus para você. Eis a aliança que farei com eles. Eis a aliança que farei com você, diz o Senhor. Pondo as minhas leis nos seus corações. Pondo as minhas leis no seu coração. E inscrevendo-a na sua mente. Vou pôr a minha vontade no seu coração e nos seus pensamentos. Do que deve estar cheio o nosso coração e os nossos pensamentos? Da vontade de Deus. Quando nós não enchemos o nosso coração e os nossos pensamentos com a vontade de Deus, nosso coração e a nossa mente vai sendo cheio de entulho, vão sendo cheios de lixo, vão se enchendo de coisas que só intoxicam a nossa vida. Porque tudo o que está fora da vontade de Deus, mais ou menos, mas nos faz mal. Tem coisas que você pode dizer assim, é boa, mas eu acredite você, se ela não está em comunhão com a vontade de Deus para a nossa vida, ela tira de nós, ela não soma. Ela rouba a vida, ela não dá. Então, o meu coração e o seu coração precisa estar em comunhão com Deus, com a vontade de Deus, que nos ama, que quer o nosso bem, que quer a nossa alegria, porque o fruto do Espírito Santo nunca foi a tristeza, sempre foi a alegria. Deus quer a nossa felicidade. Eu sei que há quem confunda felicidade com uma vida sem percalços. Não é isso. Não existe.
Inclusive, uma vida sem percalço não é sinônimo de felicidade. Tem gente que tem pouco percalço na vida e está morrendo de tédio. Felicidade não é uma vida sem percalço. Felicidade é uma vida cheia de amor. É uma vida capaz de amar na abundância e na penúria. Capaz de amar no sofrimento, mas também nas vitórias. Nas conquistas e nas derrotas. Na vida e na morte. Quem tem Deus e tem um coração cheio de amor, é impossível que seja infeliz. Pode sofrer, sim. Pode ter que viver a experiência do luto. E a gente vive a experiência do luto por alguém que a gente perde, mas às vezes por uma circunstância que nos acontece. Às vezes a gente vive um luto pessoal, íntimo, que não tem a ver com a morte de alguém, mas com uma perda que a gente viveu até de coisas, ou de oportunidades, de emprego, não é? Mesmo em meio ao luto, até por um pecado que a gente cometeu, por um erro, que a gente teve que carregar as consequências, nós não somos infelizes se nós temos Deus e se nós amamos. Então, onde Deus escreve o seu querer, colocando no nosso coração um anseio pela vontade dEle. Por que o nosso coração fica dividido, gente? Quando nós entramos pelos caminhos do pecado e do erro. Porque desde o dia em que nós aceitamos o Senhor na nossa vida, em que nós aceitamos o Espírito Santo, existe no mais íntimo, no mais profundo de nós, uma vontade de ir ao encontro do que Deus nos propõe. Por isso que a gente foge da oração, por isso que a gente nega, nós nos negamos a nós mesmos, porque se eu for ouvir as minhas aspirações mais profundas e se eu for rezar, eu vou ver que, de verdade, o meu coração é chamado, ele ouve o chamado, e há uma atração para aquilo que Deus me pede, se eu abrir a minha vida para Deus algum dia. Aí nós temos o apelo de Deus, mas temos o apelo do pecado, dos prazeres imediatos, das facilidades que corrompem. E se a gente dá ouvido às duas vozes, aí a gente fica dividido, angustiado. Nós temos que limpar o nosso coração daquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida. E o Senhor diz ainda: não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Quando o Senhor não lembrará mais dos nossos pecados e das nossas iniquidades? Em Jesus, na cruz de Cristo, no seu sangue derramado, no momento em que eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, o sangue de Cristo apaga os meus pecados e Deus não se lembra mais deles e nem das minhas iniquidades. E eu sou liberto. Não há mais dívida. Você percebeu por que a tentação incute na nossa cabeça que esse negócio de aceitar Jesus é clichê? É clichê aceitar Jesus. Parece conversa de evangélico, né? De bons evangélicos. Sim, senhor. Porque o católico também é evangélico. Porque evangélico não é do evangelho. Não é? Aí quando se fala dos crentes, nós católicos também somos crentes. Crentes em Cristo Jesus. E nós entendemos muito bem o poder de salvação que existe em aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso a tentação opera para que você ache brega, cafona, clichê, fácil demais, em vista de tudo que você já fez, e dos problemas que você enfrenta, e dos pecados que carrega, e das suas tendências mais ou menos curadas, mais ou menos resolvidas.
Você olha e diz: aceitar Jesus? Simples assim? Fácil desse jeito? Gente, somos nós quem complicamos as coisas de Deus. E aquela serpente diabólica que infernizou Eva no paraíso, continua infernizando a cada um que dá ouvidos para ela. E qual é o discurso dela? Exatamente esse. Você acha que vai ser fácil assim? Basta aceitar Jesus e a dívida se encerra? Sim! Por isso que essa cobra é chamada de mentirosa. Por isso que Jesus diz que ele é assassino mentiroso, que ele nos leva à morte por meio da mentira. Porque o diabo não tem corpo para pegar numa faca e enfiar na gente, não tem dedo para enfiar num gatilho e dar um tiro na gente. Como é que ele nos mata? Mentindo para nós, nos incitando no caminho do erro, nos ensinando a beber o veneno das suas mentiras. Quando para nós, meus queridos, é simples. Deixe Jesus ser Deus na sua vida. E você vai perceber que de verdade a dívida acaba. Valdênia trouxe na semana passada o testemunho de uma moça que vivia no fundo do poço. Ela disse: eu sei onde fica o fundo do poço, porque eu cheguei lá. Mas um dia, quando na pregação aqui no Sorrindo para a Vida, foi dito para aceitar Jesus como Senhor, e foi inclusive dito para nós que acompanhávamos o Sorrindo para a Vida: proclame, Jesus Cristo é o Senhor. Ela disse: no momento em que eu fiz isso, eu fui completamente libertada, inclusive dos meus destemperos, dos meus desequilíbrios sexuais. A dívida cessou. Ela deu o testemunho na prática do que eu estou dizendo para você, que se dá de fato quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida. Onde existe o perdão, versículo 18, já não se faz oferenda pelo pecado. Quando você aceita Jesus, e aceitar Jesus é você querê-lo, é você fazer o seu ato de confiança nele, é você entregar a sua vida para ele, é você dizer do fundo da sua alma: vou contigo onde quiseres me levar, eu te aceito como meu Salvador invencível, eu te aceito como aquele que é em meu favor, como meu defensor, meu advogado, resgatador da minha alma, da minha salvação. Jesus, eu te aceito. Aceito que tu me salves no inferno que eu estiver vivendo. Quando isso é dito do fundo do coração, todo o perdão de Deus é derramado sobre nós, todo. E já não há necessidade de fazer oferta pelo pecado, porque o perdão chegou para nós. Oferta é sempre algo que a gente oferece, como que um pagamento, né? Já não é necessário pagamentos, porque a nossa dívida foi cancelada. Sabe o que isso significa? Que está sendo dado a você nesse momento, por Deus, a oportunidade de zerar tudo e de começar uma vida nova, novinha em folha, cheia de amor, confiança e paz. Será que não é o que você precisa? Será que não é o que nós necessitamos nesta manhã? Uma vida cheia de amor, de confiança e paz, uma vida verdadeiramente feliz, e não uma vida feliz nesses moldes falsos, fracassados,
iludidos que a gente põe diante dos olhos. Aí a gente fica perseguindo ilusões. Acha que quando chegar lá vai ser feliz, chega lá não é. Aí a gente põe outra meta, quando eu chegar lá eu serei feliz, chega lá não é. Gente, quem tem Cristo não precisa chegar lá para ser feliz, já é feliz a caminho, porque a felicidade não é a meta. A felicidade é uma companheira de percurso. A nossa meta é Cristo, a nossa meta é Jesus. É muito pobre a gente deixar de ir para Deus para a gente ir ao encontro da felicidade. Todas as vezes que você procurar a felicidade, você vai cair em todas as valas que estiverem no seu caminho. Igual uma pessoa que acende uma vela no escuro e vai com ela diante dos olhos. Em vez de iluminar, a vela te cega. A felicidade buscada em si mesma é igual uma vela acesa na sua cara. Em vez de te iluminar, te ofusca. Nós não buscamos a felicidade. Nós buscamos a Deus. Felicidade é consequência. Felicidade é aquele trocado que o pai põe no bolso do filho, no dia dos pais, para o próprio filho, com o dinheiro que ganhou, comprar um presente para dar para o pai. Felicidade, gente, é gorjeta. Nós buscamos mais do que a felicidade, nós buscamos a Deus. E quem busca a Deus pode ser tudo, mas infeliz não é. Nunca, nunca, nunca. O remédio para nossa infelicidade, qualquer que seja ela, é nós encontrarmos a Deus, é termos o nosso encontro pessoal com Jesus. Aí a palavra de Deus continua nos dizendo: por causa dele, irmãos, nós temos a ousadia de entrar no santuário. Nós temos a ousadia de nos colocar diante de Deus. Nós temos a ousadia de rezar e de recorrer a Deus, mesmo com o pecado na nossa cola. Mesmo ainda não estando totalmente libertos. Mesmo com as pendências que ainda temos. Nós temos a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós, pelo caminho novo e vivo que Ele inaugurou para nós, passando através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade, porque a humanidade de Jesus esconde como uma cortina a divindade do Senhor. Jesus é o caminho para Deus. E diz a palavra, temos um grande sacerdote que está à frente da casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé. Venha, se achegue, vamos juntos. Nesta manhã nos aproximemos de Deus de coração sincero. Qual é o problema da gente querer provar a Deus, testar a Deus? É a falta de sinceridade do coração. Porque quem põe à prova não confia. Você testa um marido quando você não confia nele. Você prova a sua esposa quando você não confia nela. Você diz uma coisa para o seu filho e fica vigiando, especulando, quando você tem clareza de que ele pode fazer o exato contrário do que você falou. Ou seja, falta confiança. Ou porque você acha que ele vai te enganar, ou porque você acha que ele não tem maturidade, que ele não tem competência. Independente das razões serem boas ou más, é falta de confiança. Não é? Quando nós queremos, deixa eu fazer para ver se dá certo. Meus queridos, nós não entramos numa experiência de oração, num aprofundamento, nós não entramos num momento como esse de oração, num acampamento, nós não vamos para a missa para ver se Deus vai ou não fazer alguma coisa por nós. Porque quando a gente vai com essa mentalidade, ainda que a gente vá, a gente não foi. Você entendeu? Só vai o corpo. Porque o coração não foi. A confiança não te pôs diante de Deus.
A gente pode estar perto e distante. Eu posso estar colado com a Paula. Num dia frio, a gente ficar juntinho aqui para dividir o calor. E ao mesmo tempo o coração está completamente distante um do outro. É a confiança que nos faz nos achegarmos uns aos outros. A gente só é próximo de quem a gente confia. Se você não tem confiança na pessoa, você não tem proximidade. Se você não tem confiança, você não tem intimidade. Por isso que tem muita gente que divide o teto, mas é distante. Porque divide a casa, mas não divide o coração. Não confia um no outro. Quando é que a graça se desperta na nossa vida e transforma a gente? Quando a gente se apresenta de coração sincero. Senhor, eu deixei cair as máscaras, deixei cair as minhas resistências, os meus escudos, a minha armadura. Eu estou aqui confiando em Ti. De coração sincero e cheio de fé. Com o coração purificado de toda má consciência. De toda segunda intenção. De todo desejo escuso. E corpo lavado com água pura. Como assim corpo lavado com água pura? Batismo. Foi batizado. Continuemos a afirmar a nossa esperança, sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Continue confiando em Deus, sem desanimar, sem desistir de rezar, sem abandonar os seus irmãos na fé. Como diz aqui, olha, não abandonemos as nossas assembleias. Não abandonemos aqueles que caminham conosco em oração. Porque Deus é fiel. E Deus não vai trair você. Mas tudo acontece quando a gente aceita esse convite. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Que convite é esse? É o convite, enquanto nós vivemos nessa vida, para nós rezarmos. A oração, ela não é um instrumento de cura, um recurso para eu tratar as minhas doenças, do qual a gente possa dispor como se fosse uma técnica. Então, eu estou doente, eu estou perturbado. Aí a pessoa faz como se fosse uma yoga, não é? Eu tô muito agitado, deixa eu ir lá fazer um exercício de yoga. Eu estou muito agitado, deixa eu ir fazer a oração. A oração não é isso. Tem gente que confunde e até propõe esse exercício como se fosse algo para oração. A oração cristã não é isso, gente. A oração cristã não se dá pelos exercícios respiratórios, pelas posições que você assume na oração. A gente se põe em posições na oração porque o corpo diz do que a gente está vivendo. Mas eu não faço aquilo para eu me acalmar. Porque senão o meu Deus sou eu. Eu, com a minha capacidade de controle respiratório, me acalmei. Exatamente, você. Eu, com a minha capacidade de me pôr naquelas posições diferentes, eu relaxei. Exatamente, você. Mas me desculpe, isso tudo fica aqui, ó, na pele. Para descer ao coração, é preciso confiar. Eu acredito que, pelo menos uma vez na sua vida, você fez uma experiência de confiar em alguém de tal modo que levou você às lágrimas. Sabe aquela confiança que você respira fundo e diz: ai, que bom que você está aqui. Que bom que você chegou, agora eu posso dormir. Que bom que você está ao meu lado. Sabe aquela confiança de que quando você fez tudo errado, todo mundo te abandonou, mas sobrou um dito cujo, que sentou ao seu lado com carinho, se pôs ali junto de você e disse: eu vou ficar com você até o fim. E juntos nós vamos resolver este problema. E quando você ouve isso sinceramente, você chora. Eleve isso a uma potência infinita. É o que acontece conosco na presença de Deus,
quando a gente leva para a oração um coração sincero, cheio de fé, sem más intenções e levando em conta que você é uma pessoa batizada. Então veja, a oração não é uma técnica que eu uso igual quem toma uma aspirina ou quem põe uma tala. A oração cura porque nos une com Deus. A oração cura. A oração cura. Toda essa partilha, todo esse esforço da Canção Nova para oferecer momentos especiais para você, como também esse aprofundamento que começa hoje à noite. Por quê, Márcio? Porque nós precisamos de momentos de oração profunda, para também uma cura interior profunda. A oração, ela nos cura porque ela nos une com Deus. Deus é o verdadeiro médico que sabe curar toda e qualquer enfermidade. Ficava encantado quando a Paula, Flavinho, estava terminando o curso dela, a pós-graduação, era o mestrado dela, que ela chegava aqui, partilhando conosco, aquilo que os mestres da banca, não é? Se exprimiam em relação aos testemunhos do Sorrindo para a Vida. E eles disseram para ela que o Sorrindo para a Vida, na vida das pessoas que estavam acompanhando, era mais do que uma terapia, não foi isso? Eu lembro bem? Sim. Era mais do que uma terapia, porque ultrapassa, meus queridos, o que um ser humano pode fazer pelo outro. Porque põe Deus na jogada. A coisa mais estúpida que a gente pode fazer na vida é seguir o conselho do maligno, que é tirar Deus da jogada. Ele é o médico dos médicos. Será que aquele que nos criou não sabe como nos curar? Ele pode curar as nossas enfermidades. Então, na oração, nós nos entregamos a Deus com as nossas feridas. Para nele, no Senhor, nós readquirimos a saúde. Nele, em Jesus Cristo, nós nos entregamos a Ele como o médico que na cruz conheceu Ele mesmo, Ele próprio, a experiência das feridas. Jesus sabe o que você vive. Tem coisas que a gente conhece por analogia. Tem dor que você nunca experimentou, mas quando você vê a pessoa sofrendo, dói no fundo da sua alma. Você sabe por quê? Porque você é humano. Porque você é ser humano, porque você se põe no lugar da pessoa e você entende o que aquilo causaria se fosse você no lugar dela. Jesus foi mais longe do que você no sofrimento. Ele experimentou o que você nem sonha experimentar. Então ele sabe o quanto dói em você. Mas o interessante de quando a gente experimenta uma dor muito grande e sai dela, é que nós aprendemos o caminho para tirar as pessoas daquele mal. Você já percebeu que os maiores resgatadores de alcoólatras são ex-alcoólatras? Eu sei que não gostam que eu use essa palavra ex, porque o alcoolismo como doença, ele está presente na pessoa, não é? Então, se a pessoa é alcoólatra, sempre será. Mas ela toma a decisão de nunca mais beber álcool e essa doença não tem mais poder sobre ela. Mas você entenda bem, ex no sentido de que não se entrega mais àquela vida. Você já percebeu que quem mais consegue trazer da dependência química uma pessoa viciada é quem um dia já foi? Porque tendo passado por aquilo, ele sabe como sair. E um dia eu encontrei aqui na Canção Nova uma moça que foi libertada no momento de oração de uma síndrome do pânico, mas ela foi libertada de uma maneira estupenda. E passado um tempinho, ela voltou e disse: Márcio, eu ando meio angustiada, que eu tenho medo de aquela síndrome voltar. Eu falei: voltou? Ela disse: não. Eu falei: não vai voltar. Eu falei: tem outra coisa. Aí ela: o que é? Eu falei: se voltasse, agora você já sabe como sair. Porque você esteve dentro,
e você saiu. Sabe o que ela me respondeu? Ela disse: ah, eu tinha me esquecido disso. Simples assim, né? Simples assim quando a gente experimenta a força de cura do Espírito Santo na nossa vida. Então veja, meu querido, a oração perseverante, mas é preciso perseverar, não é? A oração perseverante, em pouco tempo, corrige o espírito. A oração perseverante, em pouco tempo, liberta do adultério quem viveu a vida inteira nele. A oração perseverante liberta do alcoolismo, sim. A oração perseverante liberta da prostituição, sim. A oração perseverante liberta da mágoa, liberta da maldade. Não importa qual seja a prisão na qual você vive, se você perseverar em oração, você será libertado. Por quê, Márcio? Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. E qual é a promessa de Deus? De que vai atender quem orar. De que quem bater na porta, a porta lhe será aberta. De que aquele que procura vai encontrar, se não desistir de procurar. E aquele que pede, recebe. Nem que seja aos 44 do segundo tempo. Né? Foi. Se você não entendeu aqui a deixa, os 44 do segundo tempo, assista de novo o programa para você ouvir o testemunho que foi dito logo no início. Mas o segredo da oração é a perseverança unida à confiança. É a confiança unida à perseverança. Nós não podemos desistir de rezar. Por isso que a palavra também diz para nós assim: não abandonemos as nossas assembleias. Porque quem deixa de rezar com os irmãos, em pouco tempo vai deixar de rezar sozinho. Esmorece, né? Essa palavra, eu rezo em casa sozinho. Para que você vai ficar se enganando? Ninguém melhor do que você sabe que não é assim. Nós rezamos em casa, sozinhos sim, quando nós não nos eximimos, não fugimos da oração com os irmãos. Quando nós tomamos a decisão de caminhar sozinhos, é como a brasa que é tirada do braseiro. No começo está inflamada, está se sentindo sozinha. Até quando você tira do braseiro, parece que ela ganha um brilho próprio, né? Mas é uma questão de tempo até ir se apagando. Está na hora de você voltar à sua vida de oração. A oração é um escudo contra a tristeza e contra o desânimo. Se você for uma pessoa orante, a tristeza vai refratar em você. Ela vai se desviar, vai bater e vai sair, vai ricochetear, porque não consegue entrar no coração de uma pessoa que tem a sua confiança posta em Deus. Márcio, como é que eu vou vencer o desânimo? Eu ando tão desanimado. Pela força da oração. Mesmo que você tenha desanimado de tudo, está na hora de você recobrar a sua vida de oração. E olha, ponho aqui uma dica para você: a oração com a palavra de Deus, de uma maneira especial com os salmos, a leitura orante da palavra de Deus. Como assim? Não é ler como quem lê um livro de história, mas é ler como quem devora. É pôr a palavra de Deus para dentro, para que ela transforme a nossa mente. É a gente se transformar na palavra que leu. É a gente permitir que ela, como um óleo que você derrama sobre a pedra, e entra na pedra e não sai mais, a palavra de Deus entrar em nós. É interessante, né? Muitos altares das igrejas, eles são feitos com mármore. E o mármore, você pode lavar, jogar água, passar produto, aquilo dura que é uma maravilha. Mas se cair óleo, tem que limpar rápido. Porque se o óleo penetrar no mármore, você não tira aquela mancha nunca mais.
Que caia sobre nós o óleo do Espírito Santo. E que não só a gente não demore para limpar, mas que a gente se lambuze. Para que penetrando em nós, no profundo de nós, o óleo do Santo Espírito que vem com a palavra de Deus orada, faça cessar em nós todos esses impulsos que só nos levam na direção errada. E faça com que o nosso corpo se acalme. Pela força da oração você vai encontrar a paz que você está precisando. Coloque as mãos sobre o seu peito agora. E deixe que esta palavra repouse sobre você. A oração traz mansidão para nós. A oração traz bondade para nós. A oração provoca alegria, provoca gratidão. E basta que a pessoa persevere na oração, basta que a pessoa tente rezar sempre, para que tudo nela seja curado, independente de suas próprias forças para enfrentar os vícios. Se você não tem força para lutar contra o pecado, reze e confie. O Senhor te curará. Mas a oração só obtém êxito quando aquele que reza chega com o coração confiante, como diz aqui a palavra. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero, cheio de fé e com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com a água pura do batismo. A oração só obtém sucesso quando aquele que reza vigia sobre o seu coração e está pronto para deixar de lado o pecado e para lutar para não pecar mais. Então reze agora e peça a Deus essa graça. Senhor, renova em mim um coração sincero, como rezou Davi. Dá-me, Senhor, um espírito decidido, um espírito firme. Firmeza não é dureza, firmeza é confiança na existência de Deus e no seu amor salvador. Senhor, renova em mim a decisão de te seguir, a decisão de te servir, a decisão de ser teu. Eu te peço, Senhor. Tira-me, ó Deus, do mais ou menos. Tira-me, ó Deus, da mornidão. Eu não posso ser morno. Tire-me, ó Deus, desta meia medida, desta vida vivida de qualquer jeito, empurrada com a barriga, esperando que as coisas aconteçam por si só. Senhor, eu te peço agora esta graça. Enche-me com teu Espírito Santo e muda a minha vida agora. Quem precisa de uma vida nova, diga isso a Jesus neste momento. Eu preciso, Jesus. Quem precisa dessa vida nova, ser restaurado, restaura o meu coração. diga a Jesus, Senhor, restaura-me. Quem precisa de Deus, diga, Senhor, eu preciso de Ti. Quem está cansado de lutar sem ver resultados, diga, vem, Senhor, em meu socorro. Quem quer começar uma vida nova agora, diga com toda confiança, Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu E com Deus eu posso. E com Deus eu posso. Com Deus eu posso. Quando o Márcio trazia essa imagem do mármore, eu me lembrava que ali pelo ano de 2001, 2002, eu tive a graça, junto com a comunidade em Aracaju, de construirmos uma capela na missão de Aracaju. E o nosso querido Dom Lessa, arcebispo de Aracaju, ele foi fazer ali a consagração daquela capela. E o nosso altar era um altar de mármore. E eu me lembro dele ungindo aquele altar de mármore. E aí, diferentemente, exatamente dessa imagem que o Márcio trazia, era derramado muito óleo, o óleo ungido sobre o altar. E o arcebispo, a mão ficava lambuzada de tanto óleo, e ele passava com as mãos o óleo sobre aquele mármore, sobre aquele altar, para que o altar então fosse impregnado daquele óleo. Ao contrário
de muitas vezes sermos repelentes a esse óleo, a essa unção. O altar do sacrifício, ele é impregnado desse óleo da unção. E é o que nós desejamos agora a partir dessa oração que o Márcio conduzia, sermos impregnados desse Espírito Santo. Diga isso: Senhor, eu quero estar impregnado dessa unção, Senhor. Sim, Senhor, e que essa unção me leve a proclamar que Tu és o Senhor, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que eu não preciso outro caminho, eu não preciso mais buscar outro caminho, eu não preciso buscar atalhos. Sim, Senhor, Tu és a verdade que dissipa toda mentira na minha vida. Tu és a verdade que dissipa todas as mentiras que muitas vezes, Senhor, nos envolvem. E Tu és a vida, Senhor, que traz essa vida nova ao nosso coração, porque o Senhor deu a vida por amor a cada um de nós. É na Tua vida que nós temos vida. E com a mão no seu coração diga: Senhor, que o Teu amor agora me envolva. Que a Tua verdade, Senhor, revele a verdade ao meu coração. E que a Tua vida restabeleça a vida em mim. E cante com toda a confiança assim: eu preciso ser amado, e amar, ser perdoado. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Diga: eu procuro a verdade. Eu procuro a verdade, ver a Deus, eternidade. Ver a Deus, eternidade. A verdade é Jesus, a verdade é Jesus, a verdade é Jesus. E se você precisa de vida, diga isso para aquele que é a vida agora. Diga assim: eu preciso de mais vida, vida plena, sem medida. Vida plena, sem medida. E a vida é Jesus, e a vida é Jesus, e a vida é Jesus. E proclame: caminho, verdade e vida, somente Jesus. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. E quando essa canção veio ao meu coração no início do programa, era essa canção que Deus tinha me inspirado a cantar, porque Ele me fazia lembrar do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, aonde está essa proclamação do próprio Jesus. Ele responde e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o início desse trecho bíblico, ele diz assim: não perturbe o vosso coração. Você que estava com o coração perturbado, e esse testemunho, essa palavra, essa oração, essa canção, tudo que o Sorrindo para a Vida está proporcionando para você, é para que o seu coração seja pacificado, para que você esteja sereno na presença desse Deus que é caminho, verdade e vida. Deus te ama. Amém. Amém. Eu confirmo essa oração. Amém. Quero agradecer, Flavinho, Márcio, por essa palavra maravilhosa, né, gente? Diga-se de passagem, né? Para você que perdeu o Sorrindo para a Vida, eu convido você a retomar, porque eu fui anotando aqui, Márcio, muitas promessas no começo dessa palavra, depois algumas ordens, são direções, né? Que a gente pode ir seguindo. Fica firme, Paula, na esperança. Até você citou o meu mestrado, que eu estudei, eu fiz na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na PUC de São Paulo, no mestrado de Comunicação e Semiótica, e estudei a área da VAL ali, que são os testemunhos, e são as narrativas de esperança que a gente vai vendo. E essa palavra é uma exortação à confiança. Então, depois você retoma ali, porque todos nós precisamos retomar a nossa vida, a nossa esperança. E os testemunhos fazem isso com a gente, né? Inclusive para saber como animar uns aos outros, porque a palavra diz aí também. E estejamos atentos uns aos outros. Uns aos outros e animemos-nos uns aos outros. Talvez hoje você esteja bem animado e Deus está te dando a missão de animar mais alguém.
Amém, assim Amém. seja. Vamos animar. Essa é a nossa missão, né, meus irmãos? Aqui no Sorrindo pra Vida, aqui na Canção Nova. Por isso que a gente toma É café. a missão de animar uns aos outros. Lavar a Paula com café. Mas eu não queria perder a oportunidade desse gancho, porque no início do programa, no início do testemunho, ela foi se apresentando assim: sou psicóloga, me casei com 22 anos, tinha o desejo de engravidar, e ela foi narrando, e aí no finalzinho ela disse assim: meu esposo não estava aberto para a paternidade. Mas mais do que um sonho, era uma promessa de Deus para mim gerar filhos. Vocês prestaram atenção? Foi. Que eu li isso no início do programa, no início do testemunho. Ela disse: mais do que um sonho, era a promessa de Deus. Aí a palavra diz: pois aquele que fez a promessa é fiel. E cumpriu. E cumpriu. E só vai descobrir as promessas de Deus quem lê a palavra de Deus. Coisa mais linda. Gente, é bom demais a gente fazer essa experiência com Deus. Eu tenho certeza, a gente passaria aí o dia inteiro contando, comentando. Agradeço a você por participar conosco. Acabei de fechar os e-mails aqui, mas eu quero mostrar a fofurice. A Jaqueline mandou a Melissa. Ela disse assim: Vala, tá esbanjando formosura, e tá mesmo, porque ela tá com a camiseta do nome de Jesus na cor vermelha. Gente, essa camiseta... Tá esbanjando, olha lá. Olha só, olha o charme dela, da Melissa. E tudo, Val. Ah, coisa mais linda. Agora tem uma fofurice linda, que é lá da minha cidade. Deixa eu pegar aqui, que é o Caleb. Deixa eu achar você, Caleb. A mãe colocou Caleb de Ubá. Só para chamar minha atenção. Estão ligados, né, minha gente? Esperta. Mas ele tá lindo mesmo. Essa fofurice merece aqui aparecendo Sorrindo pra Vida, como todos, né, gente? Nossa, gente. Olha que lindo. Foi em Ubá? Foi em Ubá. Olha que lindeza, gente. Tem céu Nossa, azul. é foto de revista, hein? A mãe pegou ele num flash bacana E a ali, mesma né? camiseta, né, Do nome de Jesus, Jesus. na O cor caminho é vermelha. Na verdade é Jesus. Quero agradecer a tantos que deixaram aqui a participação junto a nós, colaborando com o projeto Dai-me Almas, a Tarciana, a Mariana, a Adalesca Carvalho também ajudando a Canção Nova, viu, Adalesca? Um abraço para você. Luan Vilas Boas, a Maria da Penha, gente, ela não colocou qual é o país, mas ela enviou aqui um comprovante do PayPal. Enviou 30 euros para ajudar a Canção Nova no projeto Dai-me Almas. Não dá para ajudar de outro país, Val? Dá para ajudar de outro país também. Fica aí a dica. Você que está fora do Brasil, quer ajudar, fazendo uma transferência bancária através do aplicativo PayPal, você consegue ajudar a Canção Nova. No site encontra, né, doação? No site também você tem essas informações, ok? doação.cançãonova.com. Um testemunho curto, simples, mas cheio da profundidade de Deus, da importância dessa TV Canção Nova. Inclusive, eu quero fazer menção ao nosso amigo que trabalha numa TV também. Ele falou assim: Val, eu sou profissional da TV e vejo a importância da Canção Nova na vida das pessoas. E aí, de certa forma, a dona Zenaide, ela testemunha isso. Ela é lá do Mato Grosso do Sul. Ela diz: bom dia, Val e todos da Canção Nova. A Canção Nova é minha companheira de jornada desde 89, onde já era Deus agindo através de vocês, principalmente através do Padre Jonas, que era um pai para mim. Eu tive sede de Deus e através da rádio e da TV Canção Nova, Deus foi me ajudando a ser a mulher que eu sou hoje. Mas eu estive ontem no Santíssimo Sacramento aqui da minha paróquia e encontrei uma irmã de caminhada, a Sueli Machado. E ela me disse assim, o nome da Zenaide, Zenaide, tem o apelido de Zé. Ela falou assim: Zé, eu estava num leito de morte, numa doença. Eu moro sozinha, eu estava sem ninguém. De repente liguei a Canção Nova na adoração ao Santíssimo Sacramento. Deus me chamou para olhar para a TV. E daquele momento em diante, olhando para Jesus sacramentado, eu me levantei, fui curada. E naquele momento, Val, nós duas, de mãos dadas, ali diante do Santíssimo, agradecemos a Deus pela Canção Nova. Porque existem pessoas que só têm vocês da Canção Nova como auxílio nos dias da aflição. E é por isso, Val, que eu ajudo a Canção Nova, para que vocês sejam esta presença de Deus. E ela deixou esse testemunho lindo da cura e que de fato é. Existem pessoas que contam conosco, Márcio Mendes. Amém. Que bom que esse sinal está no ar, Márcio. Que bom que a gente tem a Canção Nova. Que bom que você ora conosco. Que Deus te abençoe ricamente. Nós já vamos falar aqui
do nosso projeto Resultado. Dai-me Almas, mas aproveitando esse clima de oração, faço esse convite para nós estarmos juntos mais à noite. Você gostaria de continuar esse momento de intimidade, de oração, inclusive diante do Santíssimo? É verdade. Então, hoje às 21 horas estaremos começando o nosso aprofundamento. Faça a sua inscrição. Quem quiser pode fazê-lo até às 20 horas, Paula. Até às 20? Até às 20, Por favor. tá certo? Antes de nós encerrarmos, a gente coloca o endereço aí na tela para você. Nosso resultado da campanha... Então, de sexta para cá, gente, nós conseguimos os 54%. Subimos, então, os 5%. Está faltando 46%. Nós temos 9 dias úteis para atingirmos aí a meta dos 100%. Para você que está acompanhando, é a manutenção de toda a Canção Nova, do sistema Canção Nova de comunicação. É uma meta de 5% ao dia aproximadamente. Isso significa que nós damos conta dessa meta se nós todos nos unirmos. Vamos não lá. é? Porque o projeto Dai-me Almas, gente, é dom de Deus, mas é missão de todos nós. Deus dá a graça, mas é preciso que nós que recebemos do Senhor esta tarefa, nos coloquemos em ordem de batalha para o seu cumprimento. E o que é isso? Cada um ajudar com aquilo que pode. Cada um faz o que Pergunto pode. a você, nesse dia 20 de junho, você já fez a sua doação à Canção Nova esse mês? Não é? Caso você não tenha feito e queira fazer, doação.cançãonova.com. Aí você vai encontrar todos os meios à disposição para que você escolha aquele que mais combina com você. Inclusive, tem atalho aí nesse site para que você possa se tornar um sócio evangelizador. Combinado, mas cada um faz o que pode. Val, obrigado pela sua presença. Chegamos ao final. Até amanhã, se Deus quiser, família Canção Nova. Vamos manter firme na meta diária para a gente alcançar os 100%. Corre lá, não perca as promoções na loja, tá bom? loja.cançãonova.com ou aí pelo site, faça a sua doação pra gente chegar aos 100%. Obrigada, Márcio. Hoje à noite, hein? E por aprofundamento, endereço, lembra? O endereço é fácil, gente. Aprofundamento, vai, fala aí. Aprofundamentos. Passa a cola para ela. aprofundamentos.cançãonova.com/dons carismáticos, tá certo? Ou você pode mirar a câmera do seu celular no QR Code que está aí na tela agora, já vai direto. Aproveita agora para não esquecer. Inscrições até às 20 horas de hoje e vamos viver esses 9 dias maravilhosos que Deus tem para nós. Eu vou estar com o Márcio aqui à noite, hein, gente? Então, espero você, faça a sua inscrição. Qualquer dúvida é só ligar, 12-3186-2600. Vou agradecendo a presença do Flavinho, obrigada, viu? Eu que agradeço. Uma forma concreta de ajudar é comprando materiais de evangelização. Hoje eu vou passar ali na loja, vou levar presente para casa. Opa! De forma concreta. E quero mandar um abraço carinhoso ao povo de Pedreira. Eu estava ontem fazendo um show lá em Pedreira. Chegou tarde, né, Flavinho? Cheguei 2 horas da manhã de lá e disse que ia mandar um abraço muito carinhoso, Padre Leandro, Padre Moisés, para todos que organizaram o Ministério Excelsos, que estavam comigo lá, povo lindo, que ama muito a Canção Nova lá em Pedreira. Deus abençoe você, Flavinha, Ana, as crianças, Obrigado. os meninos, né? Que criança não tem mais ninguém, de criança. Alegria Deus imensa estar aqui com vocês. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Obrigada, maestro Sapo. E até amanhã. Amanhã a gente está junto. Eu tenho um lançamento para contar para a família Canção Nova. Hoje, à meia-noite, a partir da meia-noite, na TV Canção Nova, nós vamos estrear o programa Reinflama. Vou mandar um abraço para o Diácono Rômulo, tão querido. Hoje ele estreia, gente, direto de Aracaju. Aracaju, Maravilha. Sergipe. Você é o nosso convidado para esse momento, tá bom? Dá tempo de você acompanhar o aprofundamento e ainda acompanhar o lançamento nosso da TV Canção Nova, tá bom? Atenção, operadores da rede Canção Nova de rádio, a gente encerra com vocês aí, com a programação exclusiva para os nossos ouvintes. Pela TV Canção Nova, pelo YouTube, nós vamos lá